Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre a maior revolta de escravos da história do Brasil. Estou falando da Revolta dos Males, que reuniu cerca de 600 africanos no território da Bahia. Bom, a gente tem que falar que a escravidão foi uma das maiores atrocidades humanas, e isto vai ter um vídeo especial, mas eu quero falar sobre a revolta em si. Como vocês sabem ou não, o Brasil foi um dos países que mais recebeu o número de escravos. Cerca de 5 milhões de escravos habitavam o território brasileiro até 1888 e foram de navios negreiros trazidos para cá. E a maior concentração de escravos se concentrava no Quilombo dos Palmares, onde a grande figura conhecida era Zumbi dos Palmares, como já tem um vídeo do canal explicando, e vai ter um vídeo falando sobre a esposa dele. O Quilombo ali abrigava cerca de 30 mil escravos, mas dentre esses escravos também tinha pessoas foragidas do Império Brasileiro. Bom, as revoltas dos escravos era algo que constantemente acontecia, né, no Brasil, e frequentemente esse modo de mostrar a insatisfação ou fazer a revolta era matar a família dos senhores de engenho, a família do detentor desses escravos, detentor dessas pessoas. E, bom, já era de praxe que aonde tivesse mais escravos, haveria a maior chance de uma revolta. E isso aconteceu justamente na Bahia. Bom, tem um fato muito curioso que aqui em Pelotas, onde eu moro, os escravos que vinham para cá eram os escravos que eram expulsos da Bahia, porque aqui era conhecido como o inferno dos negros, um purgatório dos negros no Brasil. Então, aqueles escravos que tentavam fazer as revoltas vinham para charqueadas aqui em Pelotas como escravos de gaúchos. Bom, dos dois principais tipos de escravos, não tipos de pessoas, mas tipos de tribo, tipos de forma de organização, eram os nagôs e os... Isso eu vou ter que ler. E os Haussás. Bom, naquela província, como eu já falei, era a Bahia escravista no século XIX, era onde possuía a maior concentração de escravos. Bom, e para que serve aquela informação que eu falei dos nagôs e dos Haussás? Bom, essas duas tribos eram constantemente taxadas como tribos guerreiras e tribos que provocavam guerras. Então, não era de não se pensar que uma revolta poderia acontecer na Bahia. Bom, na primeira metade de 1800, do século de 1800, houve cerca de 20 revoltas, e a mais marcante foi em 1807. Bom, essa revolta de 1807, ela foi descoberta antes de acontecer no caso, e o plano dos escravos era o quê? Era atacar as igrejas católicas da Bahia e instaurar meio que uma ditadura muçulmana, instaurar o islamismo na Bahia e depois dominar outras regiões do Nordeste. Inúmeras revoltas aconteceram nos anos seguintes, mas a Revolta dos Males foi a que mais apavorou os senhores de escravos, já que ela mobilizou cerca de 600 escravos e eles temiam que algo parecido, pela motivação disso, acontecesse novamente no Brasil e que eles perdessem o controle. Então eu vou explicar o que foi a Revolta dos Males. Bom, os participantes dessa guerra, como eram os escravos, que formavam 40% da população dessa cidade na Bahia, e 22% da população da cidade eram brancos livres, e a cidade possuía mais ou menos 65 mil habitantes na época. Bom, foi no cenário da cidade de Salvador, na Bahia, que aconteceu a Revolta dos Males, e abruptamente foi... A maioria foram os nagôs, mas também tinham os Haussás e os Tapás. E a maioria das pessoas que integraram a Revolta dos Mares tinham sua raiz muçulmana, mas algumas tribos tinham em sua origem a religião matriz africana original. O envolvimento dos muçulmanos é tão marcante nessa Revolta dos Mares que o nome Males veio de uma palavra africana, que eu vou ter que olhar aqui, que é Imaloe, eu acho que é, Imalê, que ela praticamente significa muçulmano. Então, significa revolta dos muçulmanos, nada mais é do que revolta dos Males, significaria a revolta dos muçulmanos em Salvador, na Bahia. O dia foi no final do período conhecido como Ramadã, que é o período sagrado dos muçulmanos, e foi num feriado que eu vou ter que ler, vou ter que ler de novo, que é Laylat al-Qadr, que significa a festa da noite da glória, que foi quando o Alcorão foi revelado para Maomé, que se vocês não sabem, se equipara como se fosse o Jesus no cristianismo, aquele que o anjo Gabriel revelou ao Corão e a verdade de Deus, de Alá no caso.
A Revolta dos Males eclodiu no dia 25 de janeiro. Uh, mais ou menos os escravos urbanos se sobressaíram sobre os escravos rurais, já que eles já tinham essa liberdade maior de se locomover pela rua, mas ela não deu muito certo, talvez vocês saibam por quê. Bom, o caráter muçulmano da revolta fez com que a vestimenta dos revoltantes, dos revolucionários, também fosse influenciada por isso, porque eles possuíam um abadá branco, de acordo com as normas do islamismo. Então, além de ser uma revolta contra o escravismo, era uma revolta também de imposição da religião. E eles tinham típicos adereços com escritas muçulmanas, já que eles acreditam que aqueles amuletos protegeriam seu corpo em um provável embate. Bom, os combatentes se perderam na revolta, já que ela havia sido descoberta e não foi planejada, então, e eles lutaram bravamente contra as forças que impediam elas, e cerca de 20 escravos morreram dos 600 e 9 dos combatentes a eles morreram. Alguns escravos tentaram escapar pela água, mas eles acabaram se afogando, e então, portanto, a Revolta dos Mares fracassou. Bom, as punições contra os envolvidos incluíam o açoite, o enforcamento e demais torturas que já eram praticadas contra os escravos na época. Eu preciso ler isso aqui porque ao todo de dos quatro envolvidos foram condenados à morte. E nesses 4 envolvidos estão Jorge da Cruz Barbosa, Pedro Gonçalo e Joaquim. Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses 4 já tinham arma de fogo na época, eles foram fuzilados. Bom, essa intentona, essa ameaça da Revolta dos Males novamente, serviu para criar leis mais brandas contra os escravos, mais severas no caso. E havia a suspeita de aqueles filhos de escravos ou os escravos que planejassem uma revolta fossem deportados novamente ao território africano. E há diversos relatos históricos e documentos provando que isso de fato aconteceu. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se eu me perdi muito lendo, algumas coisas estão fora da minha língua nativa, que é o português, e algumas coisas são muito difíceis, muito massivas, mas eu espero que vocês tenham gostado e entendido o que foi a Revolta dos Males, essa revolta de escravos que assustou os senhores de escravos e cerca de 60 anos depois acabou com a escravidão. Eu espero que isso ajude na vida de vocês, no estudo de vocês, que um dia vocês precisam fazer alguma prova e lembrem disso. E novamente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta aqui, se inscrevam no canal, que eu quero chegar a 1000 logo, e muito obrigado. Tchau, tchau.